A lição desta semana tem um título interessante: Escolham a vida. Parece uma frase óbvia. Quantos que vão deixar de escolher a vida? Quantos vão preferir escolher a morte? Os seres humanos têm um desejo de viver, têm um desejo de viver muito. Na verdade, os seres humanos têm o desejo de viver eternamente, se possível. Por que isso, irmãos? Por que nós queremos viver? Por que nós não nos conformamos com a morte? Pelo seguinte motivo, irmãos, nós somos criados para a vida, nós somos criados para a vida eterna. Entretanto, irmãos, ao sermos criados, nós somos criados com uma imortalidade mais condicional. Veja, no próprio verso que mostra lá em Gênesis 2, versos 16 e 17, mostra como fomos criados. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore de conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois um dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Veja, irmãos, o que dá para depreender desse verso? Olha, você pode comer de tudo. Se você comer de tudo, você vai estar vivendo, você vai estar sempre vivendo. Isso quer dizer, irmãos, que o ser humano foi criado para a imortalidade. Foi criado para uma vida eterna, mas ela era condicional. Havia lá uma árvore que não podia comer. Aquela árvore determinaria a morte dos seres humanos. Portanto, irmãos, o desejo de Deus era o desejo de que os seres humanos vivessem para sempre, se alimentando de todas as árvores e respeitando a ordem que o Senhor havia dado para não comer daquela que causaria a morte. Entretanto, irmãos, como já estudamos algumas vezes, os seres humanos escolheram desafiar a Deus ou desobedecer a Deus. Escolheram atender a Satanás. E daí, então, o pecado entrou nesse mundo. Os seres humanos foram excluídos da imortalidade. Veja lá, Romanos 6, 23, a primeira parte do verso, diz assim: Pois o salário do pecado é a morte. Ao pecar, ao se afastar de Deus, ao desconfiar de Deus, ao não obedecer a Deus, os seres humanos ficaram sujeitos à morte. Como diz aqui o verso, o salário do pecado é a morte. A paga natural. Quando você executa um trabalho, você espera receber o salário. O salário lhe é devido. Veja, irmãos, quando o homem pecou, ele passou a receber o salário do pecado, e esse salário é a morte. Mas nós não nos conformamos com a morte, irmãos. Nós não nos conformamos com a morte, sejam de pessoas idosas, sejam de pessoas jovens. Nós absolutamente não nos conformamos com a morte de crianças. Não é natural, nós não achamos natural, não é mesmo, irmãos, nós somos criados para a vida eterna. E é o pecado esse intruso que trouxe a morte. Nós não nos conformamos com a morte dos animais. Quantos de vocês já viram, e já, como eu, pessoas chorando muito pela morte do seu pet, do seu cachorrinho, do seu gato, do seu hamster? Veja, nós não nos conformamos com a morte. As pessoas, os seres humanos, por conta disso, buscam perpetuar a vida, estender a vida, através da medicina, através de vacinas, através de drogas, todos com o objetivo de prolongar a vida e prolongá-la com qualidade. Porque também prolongar a vida sem qualidade absolutamente não interessa. Há um método desenvolvido já há muitos anos, há alguns anos, chamado criogenia. Esse método propõe o seguinte: quando as pessoas morrem, imediatamente você tomar uma série de providências e congelar o corpo, você pode conservá-lo. E no futuro, quando houver remédio, quando houver solução para a doença que matou essas pessoas, você vai poder ressuscitá-las. Veja, irmãos, isso é um método
que propõe o seguinte: você deve congelar o corpo 15 minutos, no máximo 15 minutos após a sua morte. Você retira o sangue, é retirado o sangue do cadáver, é colocado um líquido protetor nos vasos sanguíneos, nas veias, nas artérias, à base de glicerina. E esse corpo é congelado a menos 196 graus centígrados, em tubos de nitrogênio. Quanto custa isso, irmãos? Isso custa entre 80 e 200 mil dólares. Portanto, pode chegar a mais de R$1 milhão. E as pessoas se dispõem a isso? Sim, irmãos, a fonte que eu obtive dizia que já há 250 corpos nessa condição, congelados e guardados, esperando ressuscitar por conta de novos métodos da medicina, de novas soluções às doenças. E 2.000 pessoas estão esperando, aguardando, já com contrato feito para quando morrerem, serem imediatamente congeladas e ficarem aguardando esta ressuscitação, para ressuscitar, para viver eternamente. A Bíblia, irmãos, apresenta a vida eterna, mas uma vida eterna proposta por Deus e que é absolutamente gratuita. Não custa nada, não precisa tomar nenhuma atitude quando nós morrermos e descansarmos. Veja lá, irmãos, o mesmo verso de Romanos 6:23, a última parte. A primeira parte diz que o salário do pecado é a morte, mas a segunda parte, irmãos, que é belíssima, ela diz assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que diz esse verso, irmãos, do apóstolo Paulo? Apesar da morte, e tem outros versos de Paulo que diz que todos pecaram, através da morte por causa do pecado, Deus dá gratuitamente a vida eterna. Portanto, irmãos, o plano de Deus, o plano original de Deus é que tenhamos vida eterna. O plano original de Deus para os seus filhos, para Adão e Eva, é que eles tivessem vida eterna. Entretanto, Satanás interferiu nisso. Satanás prejudicou esse plano de Deus, adiou esse plano de Deus. Mas o plano de Deus continua, irmãos, ele quer que nós tenhamos a vida eterna. Nós vamos estudar nesta semana sobre a escolha, escolher a vida. Veja o verso áureo da nossa lição, irmãos. Deuteronômio 30, verso 9, verso 19, aliás. Deuteronômio 30, 19, vamos lê-lo. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam vocês e os seus descendentes. Esse era um texto do discurso de Moisés ao povo de Israel, pouquinho antes de entrar na terra de Canaã. E qual que é, irmãos, o que ele está falando? Eu proponho para vocês a vida ou a morte. O que vocês vão escolher? E mostra qual é a torcida de Deus. Deus está torcendo, falando assim: escolham, pois, a vida para que vivam. É esse o plano de Deus para mim, é esse o plano de Deus para você. Isso não quer dizer, irmãos, que nós vamos ser imortais aqui. Vai chegar um momento que nós vamos morrer, nós vamos adoecer, vamos morrer. Pode ser até que a gente morra por um trauma, um acidente, mas o Senhor garante para nós gratuitamente a vida eterna. Não é criogenia, não é nada disso, dessas pretensões humanas de prover a vida eterna, mas é um dom de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que a gente possa ter um estudo muito feliz nessa semana sobre o desejo de Deus de que tenhamos vida, e que tenhamos vida em abundância. Que Deus abençoe cada um de vocês, cada um de nós, e vamos estudar diligentemente a lição da Escola Sabatina desta nova semana.